Você com certeza já ouviu uma expressão que diz assim: "Ah, cara feia para mim é fome". E eu tenho uma coisa para te contar, bebê. Realmente, cara feia é fome. É fome de alegria, é fome de felicidade, é fome de humildade, é fome de amor ao próximo, é fome de empatia, é fome de compaixão. Se você quer conversar um pouco sobre isso à luz da Bíblia, que felicidade nada mais é do que um posicionamento, que cara feia, além de fome, é ausência de felicidade e de alegria, é fome de todas as coisas boas que podemos e devemos ter no nosso coração, não só para nos dar, mas também para oferecer aos outros. Então, vem comigo. O meu nome é Patrícia Menescal e esse é o canal O Caminho que Deus me deu. Então, vamos nessa. Antes da gente começar a conversar sobre isso, eu queria te pedir uma coisa. Não faz cara feia ao olhar ali o curtir. Dá uma curtida nesse vídeo. Se até o final você não gostar, eu tenho certeza que você não vai esquecer de dar o dislike. Mas se o assunto te envolver e se você gostar dessa reflexão, você vai acabar esquecendo de dar o like. E o like é importante para que o vídeo cresça, que o canal cresça, que chegue até mais pessoas, enfim. Você já cansou de ouvir isso? Então, ajuda a gente com que esse canal vá mais adiante e não faz cara feia, porque eu tô te pedindo isso, que senão eu vou ter que te dizer: "Ah, bebê, cara feia é fome". Algumas pessoas, elas têm aquele hábito feio de, dependendo do lugar ou dependendo do ambiente de alguém, elas acham que podem fazer uma cara feia. A cara feia que alguém disponibiliza a uma situação ou a uma pessoa nada mais é do que uma extrema fome. É fome de humildade, é fome de empatia, é fome de compaixão, é fome de alegria, é fome de felicidade. Se você mesmo um dia fez uma cara feia diante de alguma situação ou ofereceu uma cara feia para alguém, às vezes até mesmo como pai ou como mãe, no sentido de querer fazer uma reprovação para o filho, você faz uma cara feia para ele sentir que alguma coisa está errada. Você já parou para sentir que no momento que você oferece aquela cara feia, para que o seu filho, sua filha, ele perceba que tem alguma coisa errada, naquele momento você está com uma ausência de alegria no seu coração? Porque o erro, a malcriação que aquele filho te fez, ele te gerou uma ausência de alegria. E aí você retribui para que ele possa perceber o que está acontecendo, fazendo uma cara feia. Assim, pessoas também fazem na nossa vida. Nos oferecem uma cara feia no sentido de reprovação, no sentido de que de repente estão fazendo algum julgamento sobre o teu posicionamento de vida, a tua história de vida ou a tua maneira de ser. Muitas vezes estão reprovando exatamente o excesso de sorriso, de alegria e de bem-estar que você não só sente, como você também transmite. Nós temos às vezes dificuldade de entendermos no outro aquilo que não vivemos. Nós temos dificuldade de aceitar que outras pessoas possam viver de uma maneira que nós não vivemos. Muitas vezes isso se origina através de uma palavra que se chama fofoca. Você já parou para pensar o que é a fofoca? A fofoca nada mais é do que pessoas comentarem a respeito da vida de outras pessoas no sentido de condenação. Tipo, se eu não posso viver aquilo, ou se eu não vivi daquela forma, ou se aquela não foi a minha maneira de levar a minha vida, aquela pessoa não pode então viver aquilo, ou viver daquela maneira, ou levar a vida dela daquela forma. Sabe por quê? A gente já desde pequenininhos, nós recebemos muitos nãos, e muitos deles são necessários. Quando nos criaram e quando nós criamos os nossos filhos,
A gente precisou dizer muitas vezes e ouvir muitas vezes, não, não faça isso, não pegue isso não é certo, não seja egoísta, não bote o dedinho na tomada. Muitos nãos foram extremamente necessários para a nossa sobrevivência e para o nosso bem-estar. Nós também recebemos muitos nãos que não precisavam. Também demos muitos nãos que não precisávamos dar, não só na criação dos nossos filhos, mas durante a nossa vida. Então, o que isso cria dentro do coração humano? Bom, se eu não posso, se eu não pude, se essa não é a minha história, então não pode ser a história dele, a história dela. Quantas vezes nós vemos pessoas que nos julgam e nos fazem cara feia porque a forma que a vida se desenhou para ela foi uma forma diferente que a vida se desenhou para outras pessoas. E aí, muitas vezes, é melhor que a pessoa ache que a forma dela de viver, a maneira que ela construiu a vida dela, é a forma ideal, porque assim ela se conforma, do que de repente ela abrir a visão e ver que além da forma dela ser muito boa, existem também outras formas de se viver que também são muito boas. Porque a forma de viver depende muito da necessidade de cada um para aquele determinado momento, de como as coisas se desenharam, dependendo das escolhas que cada um fez. E muitas vezes das imposições que a vida também trouxe para cada pessoa. Porque muito da nossa vida é escolha, mas muito da nossa vida também são imposições. E dentro dessas imposições, nós escolhemos como lidar com elas. Temos uma maneira de escolher, outro tem outra maneira. E aí, dependendo da forma que cada um escolhe, a sua maneira, que cada um percebe dentro do seu mundo como lidar com aquilo, outras pessoas que acham que dentro da sua história teriam feito outras escolhas, promovem então comentários, e comentários viram fofocas. Então, os nãos que nós recebemos da vida nos dão, pensamos que nos dão o direito de julgarmos a vida dos outros. E muitas vezes, quando a vida dos outros é de alguma forma em que a nossa não pôde ser, nós oferecemos a essas pessoas uma cara feia. Mas olha, a cara feia dos outros é fome nos outros. A cara feia dos outros não pode ser fome gerada por eles na sua vida. Passe por isso da mesma maneira, com cara de paisagem, sabendo quem você é. Não deixe que julgamentos de outras pessoas, que cara feia de outras pessoas, mudem a sua escolha de querer levar e viver o seu dia. A palavra de Deus diz que a cada dia basta o seu próprio mal. Isso está escrito no livro de Mateus. Então, o próprio dia já traz os seus males. A própria vida já traz as suas imposições. O próprio dia a dia já traz as suas dificuldades. Então, não acrescente dificuldades dos outros à sua vida. A felicidade nada mais é do que uma questão de posicionamento. No momento em que nós nos posicionamos em sermos e estarmos felizes, nada pode abalar essa nossa felicidade. Felicidade é uma coisa, alegria é outra coisa. A própria palavra de Deus diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É claro que não é literal. Hoje eu chorei muito, amanhã eu vou estar feliz. Não, mas olha, não há bem que dure para sempre, mas também não há mal que não tenha fim. O bem e o mal, eles são ciclos na nossa vida. Quando a gente está no ciclo do bem,
Que bom! Já somos felizes e estamos mais ainda. Quando o ciclo, esse círculo, essa rodinha, ela vai virando e aí a gente começa a viver algum momento que não seja tão bom, tá ótimo, que bom! Eu tenho felicidade dentro de mim para superar este momento que não é tão alegre, porém em felicidade, porque eu sei que eu vivo uma vida aonde não há bem que dure para sempre, mas que também não há mal que nunca tenha fim. Ou você vai aprender a lidar com ele, ou você vai dizer: isso eu não posso mudar. Então eu preciso aprender dentro de mim a conviver com esta situação da melhor maneira possível para que ela não interfira em outras áreas da minha vida. Lamuriar, murmurar, reclamar. A palavra reclamar, ela quer dizer clamar novamente. Quando nós reclamamos de uma situação, nós estamos clamando que aquela situação ela se permaneça, ela venha de volta. O murmúrio, a vida morna, próprio Deus disse isso, ele vomitará os mornos. Isso está escrito no livro de Apocalipse. Deus vomitará os mornos. Nós estamos aqui para sermos ou frios ou quentes. Nós não podemos ficar naquela linha de que me jogo no abismo ou me salvo dele. De ficarmos ali na linha do medo, na linha do receio, na linha de oferecermos e também recebermos de outras pessoas uma coisa morna, uma vida morna, um sentimento morno. É aquela velha palavra, a palavra medíocre. A palavra medíocre nada mais é que você está sendo morno. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Eu escolhi que eu não quero que a vida me leve. Eu quero levar a vida junto comigo. Eu quero que a vida me acompanhe e eu quero acompanhar a vida também. Deixa a vida me levar, vida leva eu não me esforço em nada, tá tudo bem, o que vem até mim tá ótimo. Não é assim. Nós devemos ter posicionamentos diante da nossa vida, mesmo que às vezes sejam posicionamentos que nós não gostaríamos. Olha, uma das maiores vezes em que eu fiz burrada na minha vida foi quando eu deixei que o meu emocional falasse mais alto do que a minha razão. Quantas vezes a minha razão me disse: esse não é o caminho, não se aproxime de determinadas pessoas, não realize determinado trabalho, não faça determinada cara feia, não haja dessa maneira. Mas a minha emoção, seja ela boa ou ruim, seja uma emoção de amor ou de paixão, por determinado assunto, pessoa, coisa, momento, planos, aquela minha emoção de planejar às vezes até mesmo uma atividade profissional não me deixou perceber a razão, não me deixou perceber que talvez aquele não fosse o caminho, que aquela não fosse a pessoa, que aquele não fosse o trabalho, que aquele não fosse o momento. Muitas vezes, na emoção, nós queremos até alterar o tempo, alterar o momento das coisas. E quando nós nos determinamos a alguma coisa que a nossa emoção está indicando e a nossa razão está gritando, vivemos aquilo que não é para a gente e deixamos de viver aquilo que estava para chegar e que iria, com certeza, ornar muito bem dentro da nossa vida. Existe uma passagem na Bíblia, em João, no capítulo 5, que é o tanque de Betesda, onde ali havia um paralítico há 38 anos. O tanque de Betesda era como se fosse um tanque de milagre, que uma vez ao ano, quando um anjo passava por aquelas águas, aquele que estivesse mergulhado, ele seria curado.
Bom, havia um paralítico ali há 38 anos na beirada daquele tanque de Betesda, aguardando o momento dele de cura. Mas você sabe que Jesus chegou até ele e fez a seguinte pergunta: você quer ser curado? E você sabe o que ele respondeu para Jesus? Ao invés do paralítico dizer, sim, eu quero ser curado, ele disse exatamente assim: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha, ao invés dessa pessoa simplesmente dizer eu quero ser curado, olha o tempo que ele perdeu se lamuriando, reclamando, se vitimizando diante das coisas, diante das circunstâncias. Ele era um paralítico. Será que ele era apenas um paralítico físico? Será que a paralisia emocional deste paralítico não era muito maior do que a sua paralisia física? Porque no momento em que chega alguém que pode curá-lo, no momento que chega alguém que pode jogá-lo nas águas do milagre, será que outras vezes não chegou ali alguém para querer ajudá-lo? Mas às vezes uma pessoa que tinha um determinado tempo, uma pessoa que poderia dedicar ali aquele paralítico 5 ou 10 minutos porque tinha um compromisso, será que talvez alguém já não tenha chegado perto dele e dito, você quer ser curado? Ele, ó céus, ó vida, ó azar, estou aqui há tanto tempo aguardando alguém que me ajude. Aí a pessoa disse assim, puxa vida, que pena, eu já preciso ir. E foi embora. Porque todo mundo tem os seus compromissos. Compromissos não só de dia a dia, mas compromissos também de alegrias e felicidades e realizações internas. Nós devemos nos doar aos outros, mas também devemos nos doar a nós. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então eu preciso me amar e depois amar o outro, porque eu só posso amar o outro no momento em que eu dedico amor a mim. E aí o amor que eu tenho dentro de mim, ele transborda para aqueles que estão ao meu redor. Então eu também preciso movimentar a minha vida. Só sai do buraco aquele que se movimenta. Quem está estagnado no buraco não vai sair dele. É necessário que você tenha um movimento para que você saia daquela situação. Se você está numa vida infeliz, é necessário que você tenha um movimento para você reverter aquela situação. Agora, uma vida infeliz não necessariamente é um estado de espírito infeliz, porque a felicidade é um estado de espírito, é um posicionamento, é uma determinação que você dá a você. Eu escolho ser feliz independente das minhas circunstâncias. Eu escolho ser feliz independente das caras feias que dirigem a mim alguma vez na vida ou em algum momento. Eu escolho ser feliz e não deixar que as caras feias dos outros, a infelicidade do outro, a falta de compaixão e de empatia do outro altere aquilo que eu determinei para a minha vida, que é ser feliz. Então, este paralítico, aonde Jesus oferece a cura, ao invés de prontamente ele simplesmente dizer, sim, pronto, Jesus vai ali e cura ele, como outras pessoas podem ter passado na vida dele, mas pela ausência objetiva de uma resposta, pode ser que ele tenha perdido o tempo. E sabe o que alegra no meu coração? É que quando Jesus entra na nossa vida, ele nos transforma por completo. O nosso caráter é transformado, o nosso posicionamento é transformado, a nossa esperança, a nossa felicidade interna, ela se estabelece. Porque se Jesus simplesmente tivesse curado este paralítico da paralisia física, ele teria continuado a ser um paralítico emocional. Talvez por isso, nunca ninguém ali jogou este paralítico naquele tanque de Betesda, porque provavelmente uma pessoa comum teria jogado esse paralítico no tanque de Betesda, ele teria saído dali curado fisicamente
porém doente emocionalmente. Continuaria sendo uma pessoa que, embora curado da paralisia física, iria ficar reclamando e se vitimizando a vida inteira, dizendo: eu fui um cara que ficou ali aguardando 38 anos que alguém me jogasse naquelas águas. Hoje eu estou curado, mas eu sei o quanto é ser vítima da falta de compaixão e de empatia de outras pessoas. Enfim, ele teria saído curado daquele tanque de Betesda se tivesse sido jogado por uma pessoa comum, um ser comum, mas continuaria paralítico emocionalmente. Mas graças a Deus, Jesus é aquele que vem e te transforma por completo. Olha, se você não está vivendo e se sentindo no momento que aceitou Jesus na sua vida, numa transformação completa, eu te digo, alguma coisa está de errado. Você precisa abrir mais os seus ouvidos, abrir mais o seu coração, os seus olhos espirituais, porque quando Jesus entra, há uma transformação total. Como ele disse, é o nascer de novo. Este paralítico, eu tenho certeza que ele viveu sem nenhuma paralisia, nem física nem emocional, porque foi Jesus que o curou. Foi Jesus que jogou ele nessa água, foi Jesus que tirou a paralisia física dele e com certeza também tirou dele a paralisia emocional. Então, bebê, eu tenho uma coisa para te dizer. Aqueles que te oferecerem cara feia, eles estão nada mais, nada menos do que vivendo uma paralisia emocional. A cara feia que as pessoas possam oferecer a você, acredite, elas estão oferecendo a elas mesmas, nas suas próprias histórias, na sua própria falta de humildade, no seu excesso de vaidade, soberba e orgulho. São aquelas pessoas que acham que podem julgar a vida dos outros e que querem e fazem questão de expressar esse julgamento. Se não pode com palavras, pode então com caras feias, com expressões. Mas, como eu costumo dizer, que eu ouvi uma vez de Leandro Carnal e é maravilhoso, o veneno que te oferecem só te envenena se você aceitar, pegar ele e beber. Aí ele entra em você e aí você está envenenado por aquilo que te ofereceram. Mas você pode simplesmente, ao te oferecerem, você dizer assim: não, muito obrigada, isso não me pertence. Não é a escolha do que eu escolhi na minha vida de me alimentar. Não é deste líquido que eu quero matar a minha sede. Não é desta comida que eu quero matar a minha fome. Então, essa é a minha palavra para você. Permita que Jesus entre na sua vida. Instaure dentro de você a felicidade total, independente das circunstâncias da sua vida. Se você acha que eu não tenho momentos em que choro, em que me entristeço, em que me abato, claro que tenho. E tenho uma coisa para te dizer: quando a tristeza chegar, pegue ela e abrace essa tristeza. Sinta ela, sinta o seu próprio luto. Só não leve essa tristeza e esse luto para sua cama, porque senão você vai chorar durante uma noite e a alegria não vai despontar pela manhã, porque você não desgarrou, mas sinta, viva. Todos nós temos aqueles momentos em que as coisas nos impactam, que saudades batem, que algumas coisas que nos fazem sofrer, elas vêm. E é necessário que você sinta elas, até para que você possa diagnosticá-las e ter uma conversa com ela boa, produtiva, dizendo: olha, eu sei que você existe, eu te aceito, olha, eu te compreendo, mas eu só não quero levar você todos os dias na minha vida. Eu não quero, tristeza, te levar para o dia de amanhã, até mesmo porque o Pai que eu creio me diz o seguinte: para cada dia basta o seu próprio mal. Então, se você veio, tristeza, me visitar hoje, ok, obrigada. Eu sei que você existe na minha vida. Eu sei que momentos difíceis acontecem na minha vida. Mas olha, eu agora vou me despedir de você, porque amanhã eu quero acordar com a alegria que Deus me deu.
Porque o fruto do Espírito é também paz, alegria, longanimidade. Então, tenha paciência com você, tenha paciência com os outros, tenha paciência com algumas caras feias que te oferecem. Ore por essa pessoa, porque quando caras feias se manifestam, é a própria manifestação da infelicidade interna que aquela pessoa está vivendo. Aquela pessoa pode até ser uma pessoa muito feliz, mas ninguém faz uma cara feia e naquele momento da expressão de cara feia, naquele momento a pessoa está sendo absolutamente infeliz. Não permita que a infelicidade de outros entre no seu coração. Você não precisa fazer uma cara feia para uma situação que você não goste, para alguém até que você não queira por perto de você. Nós temos o direito de escolher quem queremos perto, temos o direito de escolher quem devemos afastar. Sabemos nós, o nosso coração, aquilo que ele precisa. Mas dar o direito da cara feia, do julgamento, da falta de empatia, de compaixão, isso não. Nós podemos afastar da nossa vida aquilo que não queremos e com um sorriso franco, largo e de verdade. Você não precisa ser agressivo para não querer alguma coisa na sua vida. Você pode tanto aceitar o que te oferecem com educação, como você pode também, com a mesma educação, não aceitar aquilo que estão te oferecendo. A educação faz parte também de um caráter transformado por Jesus Cristo, quando a palavra dele entra aqui, no nosso espírito, controla a nossa alma. A nossa alma é o canal de comunicação entre o espírito e a carne. Então, esteja sempre com esse canal de comunicação limpo para que flua bem, tenha fluidez este canal de agonias da carne e o Espírito então ele cuida, trata e ele te manda pela tua alma. A alma é o teu canal de comunicação. É como se fosse o nosso cordão umbilical entre a nossa carne, o nosso humano e o nosso Deus, de onde veio o nosso Espírito. O nosso Espírito ele veio de Deus. A nossa alma nada mais é do que essa artéria que faz essa ligação entre o espírito e a nossa parte humana. Então, bebê, é isso que eu tenho para te dizer. Não deixe de dar o seu like. Se essa palavra para você foi legal, essa reflexão foi bacana, compartilhe com outras pessoas. E ó, até o próximo vídeo e que Deus te abençoe abundantemente. Viu? E nada de cara feia, nem para oferecer e muito menos, bebê, para receber. Fica com Deus.